Oi, gente, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho, né, para voltar aqui para trazer para vocês mais um vídeo, mais conhecimentos. Hoje nós iremos utilizar uma, um mapa mental que eu desenvolvi, que é o mapa mental do CONAMA, número 1, de 86. E nesse mapa mental nós temos todas as principais informações sobre a resolução do CONAMA número 1, tá? Então, se você quiser aderir esse mapa mental, basta você clicar no link aí embaixo que vai estar na descrição e aderir à resolução pelo valor que está saindo de R$19,90, tá bom? Aderindo esse material, você vai ter em mãos não só para o concurso do IBAMA, mas para os outros concursos que forem prestar, que cobrar essa mesma resolução. Então, você vai ter em mãos aí toda essa resolução detalhada em forma de mapa mental para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui dar início, né, à nossa aula. Vamos iniciar com a resolução do CONAMA, número 1, como eu falei. É uma questão que foi elaborada aqui pelo engenheiro atualizado, tá bom? Para a área de engenharia civil, neste mesmo ano de 2025. Diz o seguinte: com relação ao estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental RIMA, segundo a resolução do CONAMA número 1 de 86, julgue o item. O EIA, o EIA é o estudo de impacto ambiental, deve considerar a hipótese de não execução do projeto como uma alternativa possível na análise ambiental. E aí, o que vocês acham? Essa alternativa está certa ou está errada? Vou dar um tempinho aí para que vocês consigam responder essa questão. Tic-tac, 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 tic-tac. Gente, na verdade, o que acontece? Está dentro das diretrizes do EIA algumas análises que precisa ser feita para que a gente consiga aí ter essa relação de estudos. Uma dessas análises que o EIA faz, que o EIA participa, né, que estão dentro das diretrizes, a gente pode até dizer, estão dentro da diretrizes do EIA, ele deve considerar análises, né, sobre alternativas e hipóteses de não execução do projeto, bem como avaliar impactos na fase de implantação e operação, e também precisa ali definir a área de influência, né, incluindo as bacias hidrográficas, e também verificar a compatibilidade com planos governamentais. Então, essas são 4 diretrizes que o artigo 5 da resolução do CONAMA traz para a gente. O que ele diz? Ele diz que está dentro das diretrizes do EIA, considerar alternativas e hipótese, né, de não execução, de não execução. Além disso, também ele deve avaliar os impactos, esses impactos são lá na fase de implantação e operação. Ele deve definir, olha só, definir a área de influência, a área de influência. E, por último, não menos importante, ele deve verificar ali a compatibilidade com os planos governamentais. Então, verificar a compatibilidade. Então, essa alternativa está correta quando ela nos diz que o EIA deve considerar a hipótese de não execução do projeto como uma alternativa possível de análise. Vamos ver aqui mais adiante. O nosso material, que está aqui embaixo na descrição para você aderir, traz as diretrizes do EIA
que diz que deve levar em consideração alternativas e localização, considerar as alternativas e hipóteses de não execução. Aqui está a nossa alternativa, né, que responde à nossa questão. Gente, minha canetinha tá meio doida hoje. Deixa eu apagar esse aqui. Tá aqui a resposta da nossa alternativa. Deve verificar os impactos ambientais, que vai avaliar ali os impactos nas fases de implantação e operação. Deve verificar a área de influência, que vai definir a área, né, incluindo as bacias hidrográficas, incluindo, gente. Se na banca ela trouxer excluindo, vai estar errado, tá? Tem que incluir a bacia hidrográfica, bem como a compatibilidade com planos, que vai verificar ali a compatibilidade com planos governamentais. E ainda tem aqui um avisozinho que é importante: o órgão competente, ou o IBAMA, ou quando couber o município, pode definir diretrizes adicionais e prazos específicos para o estudo, certo? Aqui nós temos a nossa resolução, com base no artigo 5º, né, lá da nossa resolução do CONAMA, a considerar, avaliar, definir e verificar. Então, você pode aí estar tirando print e estar estudando através dessas informações, tá bom? Na nossa segunda questão, né, uma prova aqui da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, engenheiro civil, de 2024, Banca CESP Sebrasp. Com base na atual legislação ambiental brasileira, julgue o item que se segue. Conforme a resolução do CONAMA número 1 de 86, a abertura de estradas vicinais rurais, olha lá, com 2 faixas de rolamento, depende da execução do estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório de impacto ambiental, que é o famoso relatório de impacto ambiental, o famoso RIMA. E aí, vocês acham que essa questão ela está certa ou está equivocada? Dá um tempinho aí para vocês. Questão 2. O que vocês acham? Que a questão 2 está certa ou que ela está errada? Gente, a questão 2, ela nos traz alguns aspectos e alguns pontos que são discutidos no artigo 2 da nossa resolução do CONAMA, tá? Lá no artigo 2 da nossa resolução do CONAMA, ele vai trazer para a gente, a resolução, ela vai trazer algumas atividades que modificam ali o meio ambiente. E, claro, que toda atividade que gera um impacto ambiental, elas vão precisar, né, do EIA, vão precisar do RIMA. Aqui nós temos, ó, que devem ser submetidas à aprovação do órgão estadual competente. Então, são essas as atividades que estão aí desenvolvidas de acordo com as atividades do EIA-RIMA, tá bom, gente? Então, a gente tem linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV, oleoduto, gasoduto, aeroportos, portos e terminais de minério, petróleo, produtos químicos, ferrovias, estradas de rodagem de 2 ou mais faixas de rolamento. Tudo isso, então, estão aí envolvidas em atividades que necessitam, né, do relatório do impacto ambiental. Aqui nós temos a nossa questão, a resolução da questão 2, né, que veio como certo. Trata de atividades que dependem da elaboração do estudo de impacto e do respectivo relatório RIMA, que devem ser submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA, só que aqui tem um asteriscozinho, tá? É do IBAMA, mas de forma supletiva, tá? Então, é supletivamente do IBAMA, não é necessariamente que vai ser ali do IBAMA. O que acontece? Lá na resolução do CONAMA, gente, de 86, essa que nós estamos estudando, o que acontece? Vai mencionar
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é a SEMA. Só que o que acontece? A SEMA, ela era, né, o órgão responsável pela aprovação do EIA-RIMA, em caráter supletivo. Só que esse órgão ele não existe mais desde 89. Então, as suas atribuições elas foram transferidas para o IBAMA, tá certo? Foram transferidas aí para o IBAMA, que atualmente é o responsável por analisar e aprovar os estudos ambientais em nível federal, tá certo? Portanto, a resolução ela vai mencionar a SEMA. Deve-se entender que hoje essa função cabe ao IBAMA e, dependendo do caso, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que é o MMA. MMA, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, tá bom? Ou seja, se lá o edital cobrar a resolução no seu texto original, ele pode citar a SEMA. Mas, se a questão pedir a interpretação correta segundo a legislação vigente, a resposta correta deve considerar a IBAMA como sucessor da SEMA. Combinado? A banca da TCE aí, ó, analista administrativo, área de engenharia civil, ano 2024. Questão de número 3. Com relação ao estudo do impacto ambiental EIA e ao relatório de impacto ambiental RIMA, segundo a resolução do CONAMA 1 de 86, julhos. No desenvolvimento do EIA é o estudo de impacto ambiental, o grau de severidade do impacto ambiental faz parte da atividade de diagnóstico da área de influência do empreendimento a ser licenciado, certo ou errado? O que vocês acham aí? A resposta está certa e estar errada. Dá um tempinho aí para que vocês consigam responder esta questão. E, gente, olha, quando se trata de grau de severidade de impacto ambiental, o que acontece? Quando se está desenvolvendo o EIA, a resolução do CONAMA, ela nos traz 4 situações. Essas 4 situações, elas estão listadas lá na resolução do CONAMA, onde é dito, né, quais são as diretrizes, onde é dito o que deve constar no desenvolvimento do EIA. Tem outras, né, medidas. Então, assim, o artigo 6, vou até anotar aqui, ó, o artigo 6, o artigo 6º, como você preferir, ele vai trazer atividades técnicas do EIA, bom? Ele vai falar um pouquinho sobre atividades técnicas do EIA. E o que está incluso nessas atividades técnicas do EIA? A gente vai ter diagnóstico ambiental, a gente vai ter análise de impactos, medidas mitigadoras. Tá? Tem esses 3 e, não menos importante, monitoramento, tá bom? São as 4 aí. Diagnóstico ambiental, análise de impactos, medidas mitigatórias e monitoramento. Quando a questão traz para a gente que grau de severidade do impacto ambiental faz parte de diagnóstico da área de influência, a questão está errada. Por que a questão ela está equivocada, a questão está errada? Essa questão ela está errada, gente, porque o grau de severidade do impacto ambiental não está dentro do diagnóstico de área de influência, tá? O grau de severidade do impacto, ele vai fazer parte da análise dos impactos ambientais e não do diagnóstico da área de influência. O diagnóstico ambiental, ele vai se referir ao quê? Ele refere-se à caracterização dos meios físicos, biológicos, socioeconômicos da área que vai ser afetada o empreendimento. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, são 4, né, como eu havia falado, trouxe aqui, são 4, ó,
Atividades técnicas do EIA são 4. Que é o diagnóstico ambiental da área de influência. 2, análise de impactos ambientais. 3, medidas mitigadoras. E 4, que é o programa de acompanhamento e monitoramento. Aonde que está a análise de impactos ambientais? Perdão, onde que está o grau de severidade do impacto ambiental? Vai estar aqui dentro, vai estar em análise de impactos ambientais, porque o grau de severidade do impacto presume-se que o empreendimento já foi construído ou que está em fase de construção. Por quê? Porque você vai ver ali a magnitude, grau de reversibilidade, impactos temporários e impactos permanentes, cumulativos e ginérgicos, né? Identificação e prevenção dos impactos positivos e negativos, o que entra dentro do diagnóstico ambiental na área de influência. São os meios físicos, biológicos e socioeconômico. O que está dentro do meio físico? A gente vai ter subsolo, águas, ar, clima, recursos minerais, solo, corpos de água. No meio biológico, a gente tem fauna, flora, espécies indicadoras, ameaçadas e áreas de preservação. No meio socioeconômico, nós temos o uso do solo, o uso da água, aspectos sociais, sítios arqueológicos e culturais. Então, isso está dentro do diagnóstico ambiental da área de influência. São esses 3 meios. Já a análise de impacto ambiental é que vai estar incluso ali o diagnóstico, é o que vai estar incluso o grau de severidade. Por quê? Porque você já faz ali aquela análise, você vai saber a magnitude, o grau de reversibilidade e os tipos de impactos, tá bom? Portanto, a nossa questão de número 3, ela está errada de acordo com a resolução do CONAMA, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: com relação ao estudo do impacto ambiental EIA e o relatório de impacto ambiental RIMA, segundo a resolução do CONAMA, 1 de 86, julgue, o licenciamento ambiental para a construção de um porto fluvial na cidade de Rio Branco estará condicionado à apresentação do EIA-RIMA. Certo ou errado? A questão está certa, né? A gente sabe que essa alternativa ela está certa, a questão está certa porque a resolução ela vai exigir a elaboração do EIA-RIMA para a construção de portos, incluindo portos pluviais. Por quê? Porque é um grande potencial no impacto ambiental. Então, vai ter um impacto ambiental muito significativo. Como tem um impacto ambiental muito significativo, é necessário que haja aí essa condição de apresentação do EIA-RIMA. Para vocês, as atividades que necessitam que exigem, né, o EIA-RIMA. Então, a resolução do CONAMA, ela exige a elaboração para a construção de portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, tá? Que possuem aí um potencial, como é que eu posso dizer? Tem que possui aí um potencial impacto ambiental significativo, né? E lembrando que ela deve ser submetida à aprovação do órgão estadual competente e supletivamente ali o IBAMA, que pegou as responsabilidades da SEMA, certo? Então, tem essas atividades aqui. Lembrando que não são só essas atividades. Se você aderir o material que está aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso a todas as atividades de forma detalhada, tudo em mãos de objetiva, tá bom? Quinta questão. Considerando licenciamento ambiental e o disposto na legislação ambiental, julgue. Segundo a resolução do CONAMA, o licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente, a exemplo do projeto urbanístico acima de 50 hectares ou em área considerada de relevante interesse ambiental, depende da elaboração do estudo
ambiental do EA e do respectivo relatório de impacto ambiental RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente. Olha que questão. Hum, está certo ou está errada essa questão? Tempinho aí para vocês. Gente, essa questão, ela estaria certa. Então, essa ela estaria, ela não está, né? Essa questão, ela está errada. Mas por que que essa questão está errada? Porque ela traz que há projetos urbanísticos acima de 50. Na verdade, o que que acontece? O EIA-RIMA, ele é exigido ali para projetos urbanísticos acima de 100 hectares, gente. É 100 hectares. E não 50 hectares, como a questão trouxe, tá? Porque isso tá lá na resolução, tá, gente? No entanto, o que que acontece? Se a área for de relevante interesse ambiental, se ela tiver uma alta relevância ambiental, pode ser necessário ali a exigência do estudo, mas isso depende da avaliação específica dos órgãos competentes, tá bom? Mas se tratando de projetos urbanísticos, ele precisa ali ser acima de 100 hectares. Olha só, atividades, né? Projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Está aqui, ó, olha o rapazinho lá, olhando a cidade, fazendo paisagismo. Então, vocês têm que prestar atenção nessas atividades. Por quê? Porque elas trazem dados para a gente que podem ser cobrados na prova. Ou que outra questão que pode ser facilmente cobrada em prova, que é a exploração econômica de madeira ou lenha, são em áreas acima de 100 hectares ou menores que tenham relevância ambiental. Então, vocês precisam ali estar dando uma olhadinha nessas atividades. Portanto, a nossa alternativa está errada ao trazer que é 50, tá? Bem, sabemos agora que é 100 hectares quando se tratamos de projetos urbanísticos. Aí vocês lembram, ó, desse senhorzinho aqui e lembra que é 100, lembra que é um idoso e aí ele tem 100 anos, tá bom? Para vocês decorarem melhor na hora da prova. Aí fica 100 hectares, combinado? Aqui nós temos o artigo 2. O artigo 2 é um artigo muito importante, gente. Eu aconselho que vocês leiam e releiam o artigo 2, o artigo 5, que vai trazer ali as diretrizes do EIA, tá bom? Que vocês peguem ali a norma, a resolução e leiam. Então, aqui o artigo 2 traz que projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevância ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes, tá bom? Próxima questão diz o seguinte: já é da Prefeitura de Mossoró, auditor da área de engenharia civil. Vamos lá. Julgue os itens seguintes à luz da resolução do CONAMA de 1986. As despesas e os custos referentes à realização do estudo do impacto ambiental são de responsabilidade conjunta do proponente do projeto e dos órgãos ambientais competentes e ou dos órgãos setoriais do CISNAMA. Isso está certo ou está errado? Essa é para não zerar o nosso quiz, essa é para não zerar a nossa aula, tá bom? O que vocês acham? Está certo ou está errado? Gente, olha, essa questão, ela está errada, tá? Porque os custos do EIA e do RIMA, gente, do EIA e do RIMA, os custos, eles são totalmente de responsabilidade do proponente do projeto. Os órgãos ambientais, eles apenas avaliam e aprovam os estudos. Mas quando se trata de custeio, de dinheiro ali, para os estudos, eles são totalmente de responsabilidade do proponente do projeto. Não é de órgãos ambientais competentes e muito menos de órgãos setoriais. Então, vocês podem colocar aí que são, ó, custeio do EIA-RIMA, são
totalmente de responsabilidade do proponente do projeto. Esse do tá ficando muito feio, né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Do proponente. Do projeto. Olha só aqui no nosso material. Estudo de impacto ambiental. Proponente do projeto arca com todas as despesas. Gente, todas. E ele ainda deve entregar coleta de dados, estudos técnicos, elaboração do RIM, monitoramento e fornecimento de cópias. Pelo menos cinco cópias, tá bom? Portanto, nós temos nosso item está erradíssimo, justamente porque é o que trata na nossa resolução do CONAMA, que é Vou até marcar para vocês, gente, ó. Marca texto. Exclusivamente do proponente do projeto. Exclusivamente do proponente do projeto. Combinado? Próxima questão. Julgue os itens seguintes à luz do CONAMA. O diagnóstico ambiental da área de influência de um projeto submetido. Nossa, a caneta ficou amarelinha, vermelha aqui. O diagnóstico ambiental da área de influência de um projeto submetido ao estudo de impacto ambiental deve considerar os meios físicos, biológicos e socioeconômicos. E aí, gente, essa questão está certa? É uma questão que está errada ou você não sabe responder? Sem mais delongas, essa questão aqui está certa porque nós já vimos isso anteriormente, né? Que a resolução ela vai determinar ali que o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, ele deve considerar os meios físicos, deve considerar os meios biológicos, deve considerar os meios socioeconômicos e também, né, abordar os aspectos ambientais relevantes. Isso está aqui no nosso materialzinho, a gente já viu isso aqui anteriormente, meios físicos, meios biológicos e meios socioeconômicos, e isso está incluso dentro do diagnóstico ambiental da área de influência. Falou em área, lembre ali dos meios que são cobrados, que é físico, biológico e socioeconômico, tá bom? Próxima questão, aqui a nossa justificativa, né, que está certo, são os diagnósticos ambientais, meio físico, biológico e socioeconômicos. Questão de número 8, é uma questão aí que foi do simulado do Grêmio Questões. Aqui está o código da questões. Quem tiver acesso e quiser olhar lá na plataforma de questões, tá bom? De acordo com a resolução do CONAMA 1 de 86, que trata de critérios e diretrizes para avaliação de impacto ambiental, julgue o item seguinte. A exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental RIMA, e serão submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA. E aí, gente, vocês acham que está correto ou está errada essa questão? Gente, nós vimos isso, né? Essa questão está formidável, é uma questão maravilhosa, é uma questão linda, e a questão está corretíssima. Por quê? Porque a exploração econômica de madeira ou lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores que tenham relevância ambiental, que envolvam ali grandes impactos ambientais ou impactos ambientais relevantes, elas vão exigir o EIA-RIMA. E a aprovação
e a aprovação dos órgãos ambientais estaduais, certo? Dos órgãos ambientais ali competentes. Portanto, a nossa alternativa está corretíssima. Isso está lá no artigo 2, tá? Da resolução do nosso CONAMA. Vamos aqui para a nossa nona questão. De acordo com a resolução do CONAMA 1 de 86, que trata de critérios e diretrizes para avaliação de impacto ambiental, julgue o item seguinte: a exploração econômica de madeira ou lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, dependerá de elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, e serão submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA. Olha só essa questão que trouxe aí, falando pra gente. A questão 9, gente, ela está correta. Vamos ver aqui no nosso lindo esqueminha. Exploração de atividade econômica de madeira ou lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores que tenham relevância ambiental. A gente já viu aqui, né, do projeto urbanístico. A gente viu aqui também do complexo industrial, diretrizes, né, de indústrias e a exploração aqui de madeira. Portanto, o nosso item está corretíssimo, está lá no artigo 2. Como eu falei, o artigo 2 é muito importante. Leiam a norma, peguem lá a resolução e leiam. Se vocês não quiserem aderir, o material que está na descrição pela bagatela de R$19,90, tá bom? O material está aí na descrição. Décima e última questão é uma questão que foi elaborada aqui pelo engenheiro atualizado, tá bom? O EIA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser sigilosas ao público, salvo os casos específicos na resolução. Ai, gente, minha canetinha não queria prestar. Salvo os casos específicos na resolução. Evitando conter ilustrações, carta, quadros e gráficos. Então, tá certo ou está errado, gente? É essa a questão, é essa a alternativa. Está certo ou errado? Errada. Por que está errada, gente? Já começa errada porque não é o EIA, tá? É o RIMA, é o Relatório de Impacto Ambiental. O EIA, ele vai ser mais técnico, ele não fica acesso ao público. Então, o que que acontece? O RIMA, ele deve ser apresentado de forma objetiva, deve ser apresentado de forma adequada à compreensão. As informações devem ser sigilosas? Não, as informações devem ser públicas, né? Devem ser públicas. E o que que exigem também? Não deve evitar ilustrações, cartas, quadros e gráficos. Essa questão é que ela está totalmente errada. Não é o EIA. O EIA ele é uma linguagem mais técnica, não fica disponível para o público. O RIMA é que deve ser claro, acessível ao público, deve sim conter os mapas, deve conter quadros, cartas, gráficos. Por quê? Porque isso vai facilitar a compreensão. E, além disso, ele deve estar disponível para consulta pública, né? Salvo informações sigilosas e industriais. Mas o RIMA precisa estar disponível. Aqui nós temos o conteúdo do RIMA, qualidade ambiental futura, que é a comparação entre a situação atual e as alternativas, medidas mitigadoras, que é a eficácia das medidas para a redução dos impactos negativos, monitoramento dos impactos, que é o programa de acompanhamento, e as recomendações de melhor alternativa, né, que são conclusões sobre a melhor opção. E o RIMA tá aqui, ó. Ele deve ser claro e acessível, usando linguagem simples e visual, mapas, gráficos e etc. Portanto, a nossa alternativa está errada, porque ele trata aqui do EIA. Então, nós temos aí que a nossa questão 10 está
Erradíssima. Artigo 9º, parágrafo único. O rima deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível e ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos. Ficou separado? Mas não é separado não aqui, tá, gente? É juntinho aqui. Gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação, tá bom? Portanto, 10ª questão está errada, tá? Então, nós temos aqui, finalizando a nossa aula hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? engenheiroatualizado.pi. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail. Siga o nosso Instagram, sigam a nossa página também no Facebook, Engenheiro Atualizado. E não esqueçam de aderir ao nosso material, o nosso mapa mental, que está sendo disponibilizado para vocês aqui embaixo na descrição. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!